nossa missão era identificar algumas referências na trajetória do nosso personagem, Abdon Batista. Assim como o desembargador Heráclito, único negro a presidir o Tribunal de Justiça em 133 anos, Abdon também nasceu em Salvador, mas escolheu Santa Catarina para chamar de casa, mais precisamente Joinville. O que poucos falam é que, segundo historiadores, o nome de batismo de Abdon é Abdon Senem, filho de uma mulher negra, Teresa Maria de Jesus, e sem o registro do pai. Nasceu em 1851. Passou a se chamar Abdon Batista mais tarde, conforme documentos da Faculdade de Medicina. É provável que ele tenha sido adotado pelo advogado Hermenegildo Batista e a esposa Maria Carolina Batista, nomes que aparecem na própria biografia. O homem que mudou a educação, que foi destaque no assistencialismo. Abdon é uma referência catarinense em termos de representatividade. Como eu cheguei na questão do Abdon, então eu estava procurando um orientador e conversando com os professores. Aí tive contato com o professor Ricardo, o professor Ricardo de Oliveira, e daí me trouxe a questão do Abdon. E daí então eu peguei e falei, olha, tá aqui, tem essa pessoa, ele é bisneto do Abdon, ele tem interesse de tentar entender. Meu objetivo, a princípio, era entender assim, poxa, a gente sempre vê a questão do homem negro ligado à escravidão. Mas eu fiquei pensando, bom, a gente vê, pessoas que se destacaram nesse momento. Você vê lá o Castro Alves, você vê o Machado de Assis. E o Abdon ele veio, justamente nisso, tentar entender como é que um homem negro consegue, então, traçar uma trajetória e chegar a um ponto de poder. A cidade mais populosa do estado possui cerca de 655 mil habitantes. Joinville é conhecida como a cidade das flores, dos príncipes, da dança e também de Abdon. A grande reforma urbana de Joinville também se deve, em boa parte, ao Abdon Batista. Vai mudar a cara da cidade, então deixar de ser aquela colônia de imigrantes, passar a ser uma cidade, digamos, moderna, Ele, o Procópio Gomes de Oliveira, o Arthur da Costa, que era genro dele, ele está ligado com muitas dessas outras famílias, que o Abdon representava essa oligarquia luso-brasileira aqui na cidade, E o Gustavo Richtling, uma certa elite germânica que estava se formando na cidade. Então são as tensões daquele período que já estão bem afloradas, aqui também tensões étnicas, inclusive culturais, Durante o período da República, o intendente era a figura pública responsável pela administração da cidade. Só depois é que os prefeitos passaram a existir. Abdon Batista foi chefe do Poder Executivo Municipal em 3 momentos. Primeiro, como intendente entre 1893 e 1894. E mais tarde, eleito superintendente por mais 2 mandatos. Abdon Batista, quando estava atuando na condição de prefeito municipal, promoveu a reforma do ensino, a divisão de disciplinas, algo semelhante como conhecemos hoje, As disciplinas, especialmente aquelas ministradas em língua portuguesa, a língua pátria. Como líder, até hoje, é considerado o único governante negro do estado. E por 2 ocasiões assumiu o comando de Santa Catarina, vindo a residir então no Palácio Cruz de Souza. Então, quando as pessoas estiverem passando aqui de frente ao palácio, saibam que já houve um governador negro que em 2 momentos residiu aqui. Abdon Batista precisa ser lembrado como um político negro, como governador negro da história de Santa Catarina e também como o primeiro prefeito negro da cidade de Joinville. Doutor Abdon, médico, administrador, responsável por marcos históricos determinantes para a Santa Catarina que temos hoje. Como Barão do Mate, atuou na ampliação do comércio exterior, colocando o norte do estado como rota internacional. A escola que leva o nome do político é da rede municipal. Possui hoje 798 alunos do 1º ao 9º ano. Desse total,
25% se autodeclaram negros ou pardos, o que corresponde a 160 crianças. Por aqui, a memória de Abdon se mantém viva nos corredores e no dia a dia. Durante o ano, a gente desenvolve vários projetos, várias ações, onde a gente aborda, né, as etnias, desde projetos pedagógicos, atividades pedagógicas desenvolvidas pelos professores, para que eles também se sintam representados na escola e que vejam o potencial que todos possuem dentro da escola. Encontramos a memória de Abdon viva por toda parte. Na área urbana, a rua que atravessa o centro da cidade tem o nome dele. No entorno, a antiga casa não existe mais, se modernizou, deu lugar a um prédio. A mercearia ainda tem uma certa identidade. Desde 1989, tem um município do Planalto Sul batizado com o nome de Abdon Batista. E por aqui, na assistência social, ele inaugurou, enquanto prefeito, a então Sociedade de Caridade e Asilo de Órfãos e Desvalidos. Ela foi fundada no prédio que hoje abriga a Secretaria Municipal de Assistência Social. Hoje, acolhe crianças em situação de vulnerabilidade e é chamada de Lar Abdon Batista. Aliás, na trajetória de Abdon também tem a despedida. Na foto, um dos cortejos fúnebres mais marcantes de toda a história de Joinville. A cidade parou. Nós estamos aqui no Cemitério Municipal de Joinville, na central de atendimento do serviço funerário. Segundo informações de pesquisadores e historiadores, é aqui que está enterrado o corpo de Abdon Batista. Vamos conferir? Licença. Olá. Olá, tudo tarde. bom? Boa Prazer, tarde. Amanda. Prazer, Fernando. Fernando, eu vim aqui procurar o registro de sepultamento de Abdon Batista. A gente consegue encontrar? Podemos procurar. Aqui, Amanda. Opa, achamos, ó. Aqui, gente. Doutor Abdon Batista faleceu às 5 horas, do dia 15 de março de 1922. Agora, Fernando, me mata uma curiosidade. Se eu quiser saber sobre a lápide do Abdon. É difícil, Amanda. É difícil de localizar. Essa é realmente uma das grandes curiosidades, porque até por conta da complexidade, da extensão do cemitério e também da falta de mapeamento, até hoje ninguém conseguiu encontrar. Uma área de 140 mil metros quadrados entre túmulos e gavetas. Em um desses locais está uma das figuras catarinenses mais potentes da área política, administrativa e de educação. O tempo passou e, ao olhar para trás, o campo de visão é mais amplo. E são nos trânsitos sociais que ele frequentava que a gente consegue identificar isso. Aqui nessa região, ele se associa, ele integra uma família de pessoas escravocratas. Então não é porque ele carregava sangue de negros escravos em suas veias que ele pratica uma lógica diferente da praticada no Brasil Império. Então, ele é fruto do seu tempo. Ele não estava lá para alterar aquilo que já existia, mas para manter uma certa estrutura, fortalecer a estrutura de poder. Eu não quero dizer que necessariamente ele não tenha feito mudanças, e as fez, né, que são muito importantes e relevantes para a região naquele momento, promovendo a educação, promovendo a comunicação do território, apaziguando conflitos, né? Foi, sem dúvida nenhuma, uma das maiores lideranças políticas aqui de Joinville no século XIX e início do século XX. A arte imita a vida comprovadamente. O preto e branco esconde o colorido da história dos que se foram. Nos tempos atuais, existem ícones que fazem da infância uma obra de arte. A trajetória de Tercília dos Santos e Daisy Américo é o assunto da próxima reportagem.